pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque, a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? 46. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. 47. Em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. 48. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se. 49. E passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios. 50. Virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, em hora que não sabe. 51. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25. 1. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 2. 5 dentre elas eram nécias, e 5, prudentes. 3. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. 5. E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. 6. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saia ao seu encontro. 7. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. 8. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide, antes, aos que o vendem e comprai-o. 10. E, saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. 11. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. 12. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. 14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. 15. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e, então, partiu. 16. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. 17. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. 18. Mas o que receberam, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. 20. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel um pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. 22. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel um pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. 24. Chegando, por fim, o que recebera um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. 25. Receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. 27. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dezembro. De 29. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. 30. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória. 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas.
33, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos, à esquerda. 34, então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 35. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era forasteiro, e me hospedastes. 36, estava nu, e me vestistes, enfermo, e me visitastes, preso, e fostes ver-me. 37. Então, perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? 38. E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? 39. E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? 40. O rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. 41. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. 42. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber. 43. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. 44. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? 45. Então, lhes responderá, em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos, para a vida eterna. Mateus 26, 1. Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: 2. Sabeis que, daqui a 2 dias, celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. 3. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás. 4. E deliberaram prender Jesus, a traição, e matá-lo. 5. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso. 7. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. 8. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que este desperdício? 9. Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. 10. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. 11. Porque os pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. 12. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. 13. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: 15. Que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. 16. E, desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? 18. E ele lhes respondeu, ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. 19. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. 21. E, enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. 22. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura, sou eu, Senhor? 23. E ele respondeu, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. 24. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. 25. Então, Judas, que o traía, perguntou, acaso, sou eu, mestre?
disseste. 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e, abençoando, o partiu, e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. 27. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos. 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. 29. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco no reino de meu Pai. 30. E, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. 31. Então, Jesus lhes disse, esta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. 32. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. 33. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. 35. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. 37. E, levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. 38. Então, lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. 40. E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo. 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. 43. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. 45. Então, voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. 46. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e, com ele, grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. 48. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal, aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. 49. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre. E o beijou. 50. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. 52. Então, Jesus lhe disse, embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada a espada perecerão. 53. Acaso, pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? 54. Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? 55. Naquele momento, disse Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias, no templo, eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando, fugiram. 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. 58.
Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários, para ver o fim. 59. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. 60. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando. 61. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. 62. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? 63. Jesus, porém, guardou o silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. 64. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. 65. Então, o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. 66. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. 67. Então, uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: 68. Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e, aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. 70. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. 71. E, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. 72. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. 73. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente, és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. 74. Então, começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. 75. Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E, saindo dali, chorou amargamente. Mateus 27, 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus, para o matarem. 2. E, amarrando, levaram-o e o entregaram ao governador Pilatos. 3. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: 4. Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. 5. Então, Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. 6. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. 7. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, para cemitério de forasteiros. 8. Por isso, aquele campo tem sido chamado, até ao dia de hoje, campo de sangue. 9. Então, se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. 10. E as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. 11. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. 12. E, sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. 13. Então, lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? 14. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. 16. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte, a Barrabás ou a Jesus?
chamado Cristo. 18. Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado. 19. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. 21. De novo, perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. 22. Replicou-lhes Pilatos: que farei, então, de Jesus, chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. 23. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez clamavam mais: seja crucificado. 24. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. 25. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. 26. Então, Pilatos lhe soltou Barrabás, e, após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. 28. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. 29. E tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e, na mão direita, um caniço, e, ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: